presença do Senhor, irmãos, é muito importante. Nós temos vivido dias difíceis, né? Que a gente sabe que se não orar, não vai, né? Precisamos estar em constante oração com o Senhor. E a palavra do Senhor que Deus me colocou agora à noite continua no livro de Jeremias, sendo que de manhã o Senhor falou no capítulo 17. Eu gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 29 do livro Jeremias, né? Profeta Jeremias, capítulo 29, e do versículo 4 até o 13. Louvado seja Deus. Deus está neste lugar, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Porque Ele é bom, Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos trouxe neste lugar. Viemos aqui porque Ele nos trouxe, estamos aqui, como já foi falado, por Ele, para Ele, todas as coisas. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nela, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai às vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para que aonde eu vos transportei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Os irmãos podeis assentar. Aleluia, né, irmão? Sabemos que profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus, ainda aqui não fala a idade dele, né? Mas creio que ainda muito jovem, porque quando Deus o chama, ele fala, né, que ele era uma criança. Ele fala para o Senhor que... Então disse: Senhor, eis que não sei falar, no capítulo 1, versículo 6, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que ele não foi um profeta chamado para entregar a chave. Ele não foi chamado um profeta para entregar carro, apartamento, que ele ia dar grandes negócios. Não, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para pregar uma nação, que era a nação, o povo de Deus, a um arrependimento, a se voltar para o Senhor. Um povo que Deus tinha tirado do Egito, um povo que sempre Deus tinha tratado como um povo peculiar, um povo, né, uma nação que Deus chamava de bichinho de Jacó, que Deus tinha todo cuidado com aquele povo, mas o povo veio se desviar. Começou a querer andar com as suas próprias pernas, começou a querer andar como eles queriam, como eles achavam que deviam andar. E nós sabemos que a vida do crente não pode ser assim. A vida do povo de Deus, um povo que é de Deus, nós não andamos mais como nós queremos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. E Jeremias foi chamado para profetizar aquela nação uma palavra difícil, irmão. E não é fácil.
pregar uma palavra difícil, tanto que Jeremias, ele ficou um pouco temeroso, e ele sabia que havia uma resposta para a vida dele, quando ele pregasse para a nação de Deus, que eles teriam que se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Mas o Senhor, irmão, animou Jeremias, e ele falou: olha, Jeremias, você vai, você pronuncia minhas palavras, não tenha medo do que eles vão falar, porque eu sou contigo. Eles pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, o povo começou a querer andar do jeito que ele queria, né? Fazer o que eles queriam, começou a andar no caminho da idolatria. Idolatria, quando a gente fala de idolatria, a gente só pensa que é se prostrar diante de uma imagem. Muita coisa o povo começou a deixar ocupar o coração, trazendo para os dias de hoje. Irmão, tem muita gente idolatrando aquilo que Deus não gosta. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não idolatro, eu não me curvo diante de uma imagem, mas tem algo no coração que está ocupando o lugar do Todo-Poderoso. E Deus, irmão, não divide a glória dele com ninguém. E Jeremias foi chamado para falar: olha, vocês estão andando no caminho que o Senhor não mandou vocês andar. Vocês andam fazendo o que o Senhor Deus falou para que vocês não viessem fazer. Deus, ele diz que não quer, que ele não divide a glória dele com ninguém. Deus diz que não quer que vocês se curvam diante de imagem, porque o povo começou a adorar a ídolos. Realmente. Começou a acender incenso para outros deuses. Começou a andar, irmão, de uma forma que Deus não queria. Começou a casar com mulheres e homens de outros povos, a qual Deus falou que não é. Porque Deus, ele fala: não vos coloqueis em um jugo desigual. Jugo desigual lá fora, e também às vezes tem muito desigual dentro do próprio povo, que não está acompanhando o nível de fé, um nível de vida com Deus, e às vezes dentro da própria igreja. Aí depois sofre, aí depois quer botar Jesus no negócio, não orou, não buscou a Deus, e depois os problemas vêm e quer botar o problema, quer botar a culpa em Deus, quer botar nas costas de Deus aquilo que foi nós mesmos que não oramos antes para que o Senhor nos mostrasse. Ou Deus já mostrou o caminho e o povo quis teimar. Aí veio as consequências. Sabe o que foi a consequência? Ser levado para a Babilônia. Deus permitiu Nabucodonosor vir, pegar o povo e levar cativo para dentro da Babilônia. Sitiou Jerusalém, derrubou os muros a fogo. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chega lá no capítulo 29, Deus, ele fala através de Jeremias que ia acontecer o que Deus tinha falado. Mas tinha os falsos profetas, os sacerdotes corruptos, que falou que as palavras de Jeremias eram mentirosas, que Deus não queria nada disso não, como foi falado hoje, né, irmã? O relativismo. Não, Deus não quer assim não é bem assim não. Irmãos, Deus, ele quer um povo santo, um povo separado. Deus, ele ainda continua nos alertando. Nós temos vivido dias difíceis, trabalhosos, aonde o povo de Deus tem que saber se posicionar. Quer vitória? Tem que estar nos pés do Senhor e fazendo o que Jesus quer. Não faz o que Jesus quer e quer vitória, vai ter nada. Não vai ter vitória. Não vai ter, irmãos. Eu falei nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Qual pai tem o prazer de abençoar um filho rebelde? Qual o pai que tem prazer de abençoar um filho que não obedece? Não tem, irmão. Deus também é a mesma coisa. Está vivendo a vida como quer, meu corpo, minhas regras, eu faço o que quero, eu vejo o que quero, eu vou para onde eu quero, eu sento onde eu quero, e eu quero que Deus me abençoe. Vai nada. Não vai, porque Deus não se deixa escarnecer. É palavra de Deus aqui. Palavra de Deus, ele fala: ainda vai ter falsos profetas, como a gente vê aí. Não tem nada a ver. Pode ir por esse caminho. Deus é bom. Irmão, Deus não barganha com princípios e valores. Se você se diz ser de Deus, se eu me digo ser de Deus, a gente tem que buscar força em Deus para romper em fé mesmo, acreditando que Jesus está lá, mas um dia vai vir nos buscar. O céu, irmão, é real.
Tem muita gente, eu acho que não está mais acreditando nisso. Está querendo viver só com as coisas aqui da terra. Da terra, irmão, é tudo passageiro. Hoje eu estou, amanhã eu não sei se eu estou, se daqui a pouco eu estarei. Se prendendo às coisas daqui deste mundo. Esquecendo de Deus, de adorar a Deus, o seu Senhor. Tu não está mais aqui, tu não aceitou para Jesus, não é de mero acaso não. Deus tem algo contigo. Você está com uma responsabilidade sobre a sua vida, de testemunhar o poder de Deus, de fazer a diferença, como diz Malaquias, vereis a outra vez a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Muitos dizendo que são de Jesus, mas na hora, irmão, de mostrar que é, não mostra. Não se posiciona. O que é errado vai continuar sendo errado, o que é diante da Bíblia vai continuar. Ainda que o mundo inverteu os valores, está tudo invertido aí, no mundo que é errado virou certo, que é certo virou errado, que é doce estão falando que é amargo, o que é amargo estão falando que é doce. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, ele falou, o boi conhece o quê? O seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Está faltando experiência, está faltando buscar Deus. E a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem a Babilônia os 70 anos, cumpriu os 70 anos. Irmão, quem não serve a Deus padece na mão do inimigo, e Deus deixa. Deixa, leva cativo, o diabo brinca, entra na casa, filho rebelde, e depois quer... não, irmãos, com Deus não se brinca. Deus, ele é amor, mas ninguém engana a Deus. Deus é o único que tem o poder aqui de nos filtrar e nos conhecer. Ninguém engana a Deus não, nem eu, nem ninguém, irmão. Deus, ele nos vasculha. Ele conhece o nosso íntimo. Chegar aqui arrumado, dar glória a Deus, de boca, isso é fácil. Mas Deus não se deixa escarnecer. Jesus está voltando, irmão. Jesus está às portas. O céu é real, é vida com Deus é real. Ou vai ser morte eterna ou vida eterna com Cristo. E o povo de Deus, porque essa sentença não foi para o ímpio, não. Essa sentença aqui de Jeremias, Deus estava usando Jeremias para repreender o povo, era para o povo de Deus. Tem uma passagem que Deus manda Jeremias comprar um cinto. Compra um cinto, Jeremias. Vai lá, esconde na pedra, lá no ribeiro. Depois ficou uma semana, vai lá agora e pega. Estava podre o cinto, não prestava para mais nada. Sabe o que Deus falou? É assim que está o meu povo. Sabe por quê? Brincam com Deus. Irmão, não se brinca. Diabo não está brincando de ser diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem feito isso. Irmão, triste é quando a gente vê dentro da casa do Senhor. Como foi falado, Deus, ele quer nos dar o melhor da terra, porque o melhor dele já veio, que é Jesus, irmão. Deus, ele tem prazer de abençoar. Isso aí, irmão, mas é decorrente à obediência. Aí vem os bônus, vem os agrados de Deus. Aleluia. A gente vê, irmão, as coisas totalmente fora dos padrões. Deus, ele quer que a gente se alinhe à vontade dele. Porque ele falou assim, ó, vai cumprir os 70 anos, pode casar lá. Pode dar suas filhas lá e casar lá. Casar? Como é que se diz? Hebreu com hebreu, tá, irmão? Hebreu com hebreu. Lá na Babilônia, mas entre eles. Pode casar, pode procriar aí, pode multiplicar e crescer. Ensinando. Porque vocês sabem por que eu deixei isso acontecer. Então, irmão, nós estamos na Babilônia, mas não somos babilônicos, não. Casa nela, cresce nela, seja feliz nela, mas servindo a Deus. Sabendo que Deus está conosco aqui, irmão. Jesus mesmo falou na sua oração sacerdotal, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são de lá. Então, irmão, a gente está aqui, mas nós somos de lá. Então, temos que viver aqui como nós já estivéssemos lá. Compromissados com Deus. E veio essa palavra. E diz assim, ó, eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Meu pensamento em vocês é de paz. Meu pensamento é de paz, não é de mal. Deus, quando criou o homem, irmão, criou o homem para ter relacionamento com ele. É por causa da desobediência. As pessoas hoje em dia não querem ouvir, não. Lá no Éden já teve a palavra não.
Pode comer tudo, menos dessa. Teve um não ali. Com tanta probabilidade, Wellington, eles focaram só na improbabilidade. Todo mundo fala assim, para ser crente, eu não posso nada. Não pode. Tem muita coisa que você não pode, mas tem muita coisa que a gente pode. Tem mais probabilidade para a gente ser feliz e servir a Deus do que não pode. Mas a pessoa quer focar naquilo que não pode. Não pode, irmão. Tem coisas que Deus não vai negociar, é não mesmo. Não pode fazer, não pode falar, não pode andar desse jeito. Final de ano agora, irmão, só Jesus. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus temperança, pede a Deus força. Não sente. Irmão, muitos estão indo, às vezes, né, ter essas confraternização de empresa que só misericórdia. E não conseguem se manter ali, fazer a diferença, fica igual a eles. E Deus só fica olhando. Se tu não consegue fazer a diferença no ambiente, não vai. Não vai para aquele ambiente. Se você for envergonhar o nome de Jesus ali, não vai. Não vai, irmão, porque é arriscado Jesus voltar ou acontecer algo e você perder a sua salvação. Essa que é a verdade. Ouvir conversa fiada, ouvir piadinha, porque ímpio, Satanás, não respeita crente que não é. E ali vai ficar escutando uma porção de abobrinha, até piada, fazer piada de crente, e às vezes o crente ri da piada. A gente não deve achar graça do que Deus não acha graça. Compartilhar aquilo que nunca... eu ri para não ficar sem... Não, deixa sem graça, porque ele não está falando lá o que ele quer, então a gente também tem o direito de se manifestar. Não é não, irmãos? É verdade, irmão. A gente tem que se posicionar. A gente não obriga ninguém a ser crente, não é? A gente não pode obrigar. Não é por força, nem por violência, nem Jesus obriga. Mas também as pessoas têm que nos respeitar. Olha, eu não posso te obrigar você a aceitar o meu Jesus, mas também você não pode botar o pitaco onde não tem que botar pitaco, porque a gente tem um dono, e quem nos manda é o Senhor. Nós somos direcionados por isso aqui, pela palavra. A gente não pode compartilhar com certas coisas, porque se a gente compartilhar, o Espírito Santo fica triste, tem que desenhar, né? Fica triste, vai se afastar de nós. E quem somos nós sem o Espírito de Deus? Como é que eu vou vencer sem o Espírito de Deus? Se é Ele que me santifica, que é Ele que me ajuda a ser santo, que é Ele que me ajuda a saber o que pode e o que não pode. Não pode, irmão, perder a comunhão com Ele. O povo começou a perder a comunhão, sabe, quando começou a pecar. Quando a gente dá lugar para o pecado, aí a gente perde a comunhão com Deus, porque está longe de Deus. Mas o Senhor falou, eu sei o pensamento, eu não tenho pensamento de mal para o meu povo. Eu tenho pensamentos bons, eu tenho pensamento de paz, eu quero dar paz, eu quero abençoar. Eu quero que o mundo veja que eu sou com o meu povo. Bendito seja Deus. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Orar, irmão, pouco gosta de orar. A verdade é essa, irmão. A gente vê, as pessoas estão apáticas. As pessoas não têm dobrado o seu joelho, não têm buscado a Deus, não têm tirado um tempo para Deus. A gente vê aqui, não é, irmã, de manhã, a gente falou sobre isso. Às vezes a pessoa está doente, não pode, às vezes tem compromisso, tem médico, tem audiências naquele dia. Quem somos nós para julgar? Mas tem muito, irmão, que não estão conseguindo vir. Ou tão frio, tão abatido, tão assim, irmão, vivendo... eu não consigo, eu não quero ir não. Irmão, é tempo de buscar. É tempo de se fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Diz lá, Paulo na carta aos Efésios, para que nós possamos resistir os dias maus, as astutas ciladas do inimigo. Nós não vemos o diabo, mas ele existe, irmão. Ele quer mais que nós não acreditemos. Como o mundo lá, eu não acredito que Satanás existe. Satanás existe. Satanás existe. E ele, irmão, tem pintado e bordado com muita gente. Mas as pessoas não querem orar. A pessoa não quer buscar Deus. A pessoa não quer chorar nos pés do Senhor mais. Gastar tempo na oração. Não é oração, eu agradeço isso. É gastar mesmo, irmão. Se humilhar, descer. Falar com Deus, rasgar o coração, rasgar a mente, contar as suas necessidades, contar aquilo que você está passando, as suas aflições. Jesus falou, no mundo teríamos aflições. Mas a pessoa quer ficar só na carona.
ora por mim, ora por mim, ora por... Não, a gente ora, irmão. A gente te ajuda em oração, mas você tem que ter relacionamento, tem que orar. Oração é relacionamento, é falar com o seu pai, é abrir o coração para papai do céu, é deixar ele transformar a nossa vida. Irmão, quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Longe de Deus, probabilidade de pecar. E quando a gente peca, irmão, diz a palavra do Senhor que se a gente não se arrepende, um abismo chama um outro abismo. Daqui a pouco está sem força, aí não consegue mais orar mesmo, não consegue mais... Tudo vai incomodar. As pregações incomodam, quando fala de pecado, não gosta. E foi aquilo, só quer receber vitória. Só vitória, só chave. Jesus vai te dar, mas não dá nada para Jesus. Não tira um tempo para Jesus, não adora Jesus, não bota o louvor na casa. Louvado seja Deus, irmão. Eu estou falando porque Deus tá me tocando, irmão. Deus está me tocando. Deus, Ele quer levar o povo para o céu. Deus, Ele quer que nós venhamos a morar no céu. E para morar no céu, irmão, não vai ser de qualquer jeito. Apóstolo Paulo disse que o reino dos céus é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar, irmãos. E ele veio falando assim: e vós orareis a mim, e eu vos ouvirei. Entendeu, irmão? Vós orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sabe quem vai te ouvir? Deus, aquele que pode todas as coisas. Sabe esse problema aí? Deus pode dar solução. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Está angustiado? Ora a Ele traz... Irmão, oração traz paz na alma. Oração muda muita coisa. Já foi comprovado até cientificamente que ela ativa o nosso glóbulos aqui frontal, que ela nos ajuda, depois que você ora, você ter raciocínio para tomar as melhores decisões. É comprovado cientificamente, não estou nem falando, é cientificamente. Por quê? Porque quando a gente ora, o Deus que tudo pode, irmão, Ele traz paz à nossa alma, Ele tira a ansiedade. Por isso que Jesus, Ele é muito sábio, Ele falava: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todas as vossas necessidades, porque eu, Senhor, cuido de vós. Ele cuida das aves. Ele cuida dos lírios, dos campos, que hoje está aí, não está. Deus não vai cuidar de nós, irmão. Mas para isso nós temos que o quê? Fazer igual como é que ele falou. A hora vem e a hora é chegada. Que eu o quê? Eu procuro o quê? Os verdadeiros adoradores. Adorador, mano, não é só cantar, não. Chegar aqui e cantar é fácil. Adorador, servir a Deus onde está. Com a sua boca. Na hora que aparecer lá um vizinho atribulado, ele te xingar, você não xingar ele. Bendito seja o nome do Senhor, você não falar palavrão. É o diabo, uma coisa que você gostava de fazer, e você não, agora eu sou de Jesus, agora eu não vejo mais essas coisas não. Eu não quero não, porque isso não cabe mais para mim. Eu gostava de usar essas coisas, esses decotes, mas hoje não. Hoje eu sou propriedade de Deus. A Bíblia fala, Paulo fala que todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui contra o corpo, que é templo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos, irmão, pensa numa dimensão, nós sermos casa do Espírito Santo. O Deus, porque o Espírito Santo é Deus, irmão. Jesus, ele falou: eu vou para o Pai. Pai, mas eu tenho que mandar um que esteja igualzinho a gente. Eu tenho que mandar um que faça igualzinho. Quem é? O Espírito Santo. E ele nos guiaria toda a verdade. E a verdade é a palavra. Irmão, renunciar não é fácil mesmo, não. Vou falar para vocês, não é fácil. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele falou: aquele que vier após mim, negue-se o quê? Toma o quê? E faz o quê? Não é fácil não, irmão. Renunciar a desejos, vontades nossas, né? Não é fácil, mas por Jesus e pelo céu vale a pena. Vale a pena, porque olho humano, mente humana, nunca subiu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, o céu é coisa linda, mas há um preço, um esforço nosso para chegar lá. E diz a palavra do Senhor: e me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E depois, no 13, buscar-me-ei, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Sentimento.
temos que buscar a Deus, irmão. Já a Bíblia diz que aquele que achou a palavra de Deus a Jesus é como achou um grande tesouro. Você já viu quando você tem alguma coisa de valor, você quer guardar num lugarzinho ali que ninguém encontra? Você trata com tanto carinho, você não quer que ninguém pegue, ou foi alguma coisa de uma pessoa muito especial que te deu? Não, me deu isso aqui, não quero guardar, eu vou zelar. A mesma coisa é a salvação. Nós temos que zelar, nós temos que tratar. Tem coisa, irmão, que Deus não vai descer do céu para fazer por mim e por você. Tem coisas que nós vamos ter que fazer, tem coisas que nós vamos ter que negar, tem coisas que nós vamos ter que renunciar. E sabe o quê? Até para fazer o bem é Jesus que não vai nos ajudar. Mas para isso nós temos que buscar Ele, e aí Ele diz que Ele se faria encontrado por nós quando nós buscássemos a Ele de todo o nosso coração. Jesus, Ele veio ao mundo cumprir a missão, irmão. Ele veio de todo o coração. Ele veio com todo o amor. Ele conhece muito bem o que nós passamos. Eu até falei de manhã que as minhas maiores experiências que eu tive com Deus não foi assim, né, passeando. Não foi no cinema, foi nos vales, foi nos desertos. Foi nos momentos difíceis, porque eu estava ali nos pés do Senhor e a gente sente a mão do Senhor nos alcançando. E a gente vê, muitas vezes, que vem outros problemas, né? Problemas diferentes, mas o Deus, Ele é o mesmo, que resolve todos os problemas. Porque o Deus que abriu o mar para Moisés foi o Deus que também fez o povo atravessar o Jordão. O Deus, né, irmãos, que fez cessar a chama e não deixar que aqueles jovens fossem queimados, foi o mesmo Deus que quando Daniel foi parar na cova esteve com ele. Então, irmãos, os problemas às vezes são diferentes, mas Deus, Ele está conosco para nos guardar, para nos dar a mão, né? Como foi falado aqui, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Bendito seja o nome do Senhor, sobem como águias. Mas para isso, irmão, a gente tem que estar nos pés do Senhor. Irmão, é coisa muito séria. A gente tem visto que as pessoas têm se afastado de Deus e têm desanimado. Têm tentado viver uma vida, né, de cristã de qualquer maneira. Não pode, irmãos. Se a gente tem vivido dessa maneira, nós temos que retroceder enquanto há tempo. Voltar para o caminho, né? Como diz Jesus lá, voltar às primeiras obras. Voltar, né? A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim. Perseverar o quê? Na obediência, na oração, na leitura da palavra, no jejum. Bendito seja o nome do Senhor. Esses vão ser salvos. É uma palavra, irmão, de reflexão para a minha vida e para a tua vida. Nesta noite. Porque não é casa. Isso as coisas vêm de bônus para a nossa vida. Mas vida com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. É isso que Deus usou Jeremias para falar para o povo. Ó, o povo vai ser levado. O povo vai ser levado por Nabucodonosor. Porque eles rejeitaram a mim. Eles estão me rejeitando. Eles não dando ouvido à minha palavra, aos meus estatutos, aos meus mandamentos. Então eu vou permitir. Quando o inimigo começa a entrar nos lares, a entrar na vida do crente por legalidade, irmãos, o crente tem que retroceder. Tem que retroceder, se humilhar diante da presença do Senhor. Porque lá em Lamentações diz, né? Bota a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Temos vivido dias que nós temos que viver com a nossa boca no pó, irmãos. Nós não somos nada. Nós precisamos muito de Jesus. Não vai ser de qualquer maneira. Não adianta. Porque Deus não quer me dar, está demorando. Vai fazer bico para Jesus, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Eu vou sair da igreja. Vai perder do mesmo jeito. Deus não vai deixar de ser Deus porque você vai sair da igreja ou porque eu resolver sair da igreja. Só vamos perder. Mas quando nós viermos em problema, se a gente for para o esconderijo do Altíssimo, se a gente for clamar a Ele, a gente rompe em fé. Não é hoje o culto rompendo em fé? Só rompe em fé quem está na presença do Senhor. Aí a vitória vem, né? Diz que uma vez a minha fé for provada, né? Tu me dás a chance de eu crescer um pouco mais. Então, irmão, se Deus está te provando, se você está passando por uma dificuldade,
Deus, Ele vai te ajudar se você ficar ainda nos pés do Senhor. Mas não desista, continua. Ainda que a palavra seja dura, irmão, tem que largar o que está te impedindo de receber a vitória. Tem que deixar, irmão. A gente vai lá no médico, o médico vai falar assim, ó, se você continuar comendo isso aí, tu vai morrer. Se você não parar de comer, tu morre. A mesma coisa Jesus, tem que parar de fazer isso aí para que eu possa tratar com você. Porque primeiro Deus trata em nós, para depois tratar através de nós. Às vezes eu quero que Deus salve a minha casa, mas você não está na posição que Deus quer? Você não se coloca na brecha? Você não faz aquilo que Jesus está mandando? A gente é exemplo, irmão, dentro do lar. A gente é exemplo dentro do lar. E para que você possa ter autonomia, para que você possa ter ali autoridade, você tem que ser um exemplo na sua casa. Tem que ser, para Deus começar a trabalhar. Então, agora, se você não é, deixa Deus trabalhar na sua vida, para depois Jesus poder trabalhar nos seus. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar com esta palavra, né? Que a gente possa buscar ao Senhor, porque Deus, Ele ouve, irmão. Ele ouve. Agora, Deus quer nos ouvir e quer o nosso posicionamento. Deus quer que nós venhamos retroceder. Está fazendo coisa errada? Para de fazer. Está alimentando o pensamento que não é para alimentar? Para de alimentar. A Bíblia diz que não, é impossível a gente... o passarinho vir posar, mas a gente não pode deixar ele fazer um ninho. Ele veio, o pensamento veio, o desejo veio. Senhor, isso não é de ti para a minha vida. Irmão, existe autoridade na palavra. Bendito seja Deus. A gente só vem usando a palavra. Jesus era Deus, o Senhor. Ele foi para o deserto. Ele venceu o diabo através da palavra. Ele usou, foi a Bíblia, para expulsar o demônio. O povo não sabe Bíblia. Como é que vai expulsar demônio? Tem que saber a palavra para tomar autoridade. Senhor, da tua palavra está escrito. Aí, Senhor, entra em ação. A oração é que feita aqui embaixo e o céu se movimenta lá em cima. Mas tem que viver, irmão, alinhado. Temos que estar no alinhamento com o céu. Não podemos ficar dispersos, não, perdendo tempo com o que não é para perder mais tempo. Não há mais tempo. Não há, meu irmão, mais tempo para brincar. Para ficar desafiando, brincando com o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Não há mais tempo. É tempo de se posicionar. É tempo. Jesus está voltando. E quem somos nós? Cadê a nossa identidade? Só requerer de Deus é fácil. E quando Deus requer? Porque é difícil. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou que seria fácil, mas falou: tem de bom ânimo. Tenha ânimo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Acordou, ora a Deus. Pede Deus sabedoria, pede Deus força, pede Deus graça, pede Deus para não te deixar pecar, pede a Deus para não deixar desviar. Agradece a Deus a comida. Irmão, tem gente que está tão... Olha, eu fico assim, porque o negócio está forte na terra, irmãos. Deus, Ele quer fazer coisas grandes na vida do povo dele, mas o povo tem que se chegar a Deus. Em oração, conversar com o Papai do Céu, gastar um tempo com Deus, porque tem uns, como foi cantado aqui, se Deus fizer, mas se não fizer, tem gente que bate o pé e sai, não quer mais saber de Jesus. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer o que você quer, Ele é Deus do mesmo jeito. E sabe por que Ele às vezes não vai dar? Porque não vai fazer bem. Se der, tu vai passar mal e vai desviar. Aí Ele não vai dar, não adianta, porque Ele é Deus. A vontade dEle, Ele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A nossa pode ser boa e agradável, mas a dEle é perfeita. Então Ele vai dar quando Ele quer, Ele vai fazer como Ele quer. Ele não trabalha de acordo com o meu tempo, Ele trabalha de acordo com o tempo dEle. Ele é o Senhor que manda, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Então, irmão, vamos continuar na brecha, vamos continuar marchando. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar coluna de fogo, não vai faltar para crente que está no deserto na obediência. Amém, irmãos? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, né? Palavra maravilhosa.
Tem gente que vive deitado para descansar o corpo e só vive cansado. E tem gente que vive de joelho dobrado e recebe descanso para a alma, para o corpo e para o espírito. Então, é melhor dobrar o joelho e começar a encontrar descanso no Senhor. Fique de pé. Tem alguém no nosso meio afastado, alguém que está nos visitando hoje, não teve um encontro com Jesus, ou decidiu hoje se reconciliar com Cristo? Se tiver, nós chamamos você aqui para orarmos pela sua vida e você receber descanso em Deus. Alguém para Cristo nessa noite? Alguém que nos visita? Glória a Deus. Então, podeis assentar. A pastora Cláudia vai dar alguns anúncios e vai estar encerrando o trabalho. Amém. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz.